Agora já não é mais a minha primeira vez ao vivo. Mas é a primeira vez ao vivo com áudio. Estamos agora ao vivo e começa, sim, não só um episódio, mas uma live do Evento Resenha. Se você está acostumado com o nosso podcast, trazendo profissionais da área, hoje, além dos profissionais, o tema ele é de extrema importância. Eu sou Daniel Dottori e ao meu lado, sempre ele, André Nicolau. Doutor, e prazerzaço. Hoje a gente está com uma parceria com uma associação. A gente tem aí perguntas, muitas dúvidas para trazer. Eu tenho 3 pessoas aqui que são os nossos convidados. Elas vão se apresentar já. Mas acho que vale a pena a gente chamar para quem está assistindo a gente, aos pouquinhos, que essas pessoas vão convidando seus amigos, profissionais da área, os colegas, porque vai ser uma live super interativa. Eu estou conectadinho aqui, de olho nos comentários, e é uma live para a gente trazer perguntas para eles. Exatamente, porque comentários, perguntas são bem-vindos a gente tem um a grupo todo que momento. está pensando na nossa profissão profundamente, ligado à área de direitos, já há um tempo, eles estão numa caminhada longa, eu acho que é uma oportunidade para a gente perguntar, entender, se posicionar nesse nosso cenário aí. Mas antes de apresentar os nossos convidados aqui da AMP, que vão falar abertamente sobre um projeto de lei que está caminhando, mas já já a gente avança sobre isso, vamos trazer sempre ele, João Matucci, que está aqui com a gente na nossa técnica, cuidando de todos os afazeres, suou a camisa para pôr vídeo e áudio em pleno funcionamento para vocês. Então, aproveita, compartilha esse link com todo mundo da área de produção, porque essa live é super importante. Certo, Nicolau? Demais. Eu agradeço, assim, até por eles estarem aqui com a gente. É uma parceria, então a gente vai fazer isso a muitas mãos. É um pouquinho diferente da dinâmica que a gente tem normalmente. Tem uma pauta aqui que está viva, que pode ser criada também, desmembrada durante a nossa live hoje. E eu acho que é o momento já de apresentar os nossos convidados aí. Vamos, e a gente depois agradece estúdio, essas parcerias. Vamos, é ótimo, né? Estúdio BRN, muito obrigado por abrir as portas para que a gente fizesse hoje uma bateria de gravações, 6 episódios novos nós fizemos e estamos com essa live agora. Então, obrigado por toda a infra, por todo o apoio. Brunão, grande abraço. Valeu mesmo, BRN. Valeu vocês que acompanham também o nosso podcast. A gente passou de 1.000 inscritos. Teve vídeos aí com 5.000, 6.000 visualizações. Então, a gente tem trabalhado bastante, de uma forma leve, mas séria, né? Criteriosa, para trazer os profissionais, para abrir o diálogo. E hoje, por que faz tanto sentido a gente estar com a galera da AMP aqui? Porque esse diálogo ele é amplificado com mais pessoas que estão preocupadas com o nosso segmento de eventos. Né? Exatamente, então, até trazer alguma regulamentação, alguma segurança, trazer um aspecto que muitas vezes todo mundo de produção de eventos corre tanto em fazer os trabalhos e quando você olha, você não tem um respaldo de leis que podem te amparar em determinadas situações. Então a gente corre para fazer muitas coisas e precisa também correr para ser amparado. E vamos debater sobre Dani, isso, né? Eu acho que eu vou aproveitar também para pedir para quem está conectado, pode ser uma pessoa, pode ser 2 pessoas aqui, se apresentar, falar o seu nome e qual área de eventos você está aqui, o que você trabalha. Acho que é importante para a gente saber quem faz parte desse nosso coro aqui. Perfeito. Vamos trazer então nossos convidados agora. Bora. Por favor, vamos abrir a câmera aqui para nossa geral. Primeiro convidado que aparece aqui com a gente, que está presencialmente, mas temos mais 2 convidadas remotas. Estamos com o Jean, presidente da AMP. Bem-vindo, Jean. Obrigado, muito obrigado aí pela parceria mais uma vez. Obrigado pelo espaço, pelo apoio de vocês. Para a gente é fundamental mesmo ter essa possibilidade de conseguir levar cada vez mais longe essa nossa pauta, apresentar a AMP para quem ainda não conhece, para que a gente consiga cada vez mais ter peso e força para falar em nome dos profissionais de produção de eventos. Eu que agradeço, cara. O Evento Resenha é a casa de todo profissional que quer melhorar 1% que seja o nosso ambiente. Então, essa é a nossa casa, cara. Pois é. E remotamente nós temos 2 participações aqui fundamentais também em toda essa conquista, né? E as conquistas que vêm pela frente. Andréia e Marluce. Vamos começar pedindo para a Andréia dar um oi aqui para a gente. Boa noite. Tudo bem, Andréia? Boa noite. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo, meus colegas queridos. Esse espaço absolutamente maravilhoso para a gente é fundamental para conseguir, né, falar sobre a nossa mensagem, falar sobre o que a gente faz e o que a gente pretende fazer. Perfeito. Marluce, bem-vinda também. Boa noite. Boa noite. Os meus amigos, agradecer muito pelo espaço. É importante cada buraquinho de espaço que a gente consegue para falar um pouco dos nossos objetivos, do que a gente está buscando fazer, é muito importante para a gente. Perfeito. Vamos começar já, André, trazendo a primeira pergunta aqui,
que é importantíssima, né? Quando a gente... Vamos seguir a ordem dessa pauta que a gente colocou aqui. E a primeira pergunta, para que eu não me perca, eu vou falar assim, ó, de forma geral, como é que funciona o processo de contratação de um profissional de eventos e quem assume a responsabilidade quando se trata desse profissional de eventos? É legal a gente falar sobre isso, para depois a gente caminhar sobre a importância dessa lei, né? Perfeito. Bom, hoje no mercado corporativo, né, no mercado de eventos corporativos, basicamente as contratações acontecem de forma PJ, né, pejotização. Então é a agência contratando um CNPJ de produção de eventos, exceto os casos onde, por exemplo, grandes festivais, grandes eventos, que exigem uma contratação CLT, mas aí é uma contratação temporária e não essas são as exceções, não é a regra, né? E hoje, se o profissional contratado for um MEI, por exemplo, ele consegue, numa eventual necessidade, como a gente fala, entrar na caixa, né? Recorrer ao INSS, aí pelo tempo que ele precisar ficar ausente, e aí vem toda aquela dor de cabeça, o tempo dele passar por perícia, começar a receber algum salário, e nunca é o salário que condiz com a realidade de renda dele, né? E fora quem não é MEI, né, quem é o limitado, o microempresário ou o empresário individual, aí depende muito do Código Civil. Aí é contar com a sorte do projeto que ele estava trabalhando ter um seguro de acidentes pessoais. É obrigatório todo evento hoje, todo projeto ter um seguro para aquelas pessoas que estão trabalhando hoje ou não é obrigatório? Obrigatório não é, mas é bem recomendado. Né? Porque, assim, até mesmo o contratante ele pode ser responsabilizado civilmente caso aconteça acidente com algum trabalhador no projeto dele. Aí a gente está falando só do produtor, desde do diretor de produção até sei lá, o profissional de limpeza que está ali trabalhando no evento. Então, normalmente a gente tem aí duas modalidades de seguros, né, que você contrata quando você está produzindo o evento. O de acidentes pessoais, que é o API, e o de responsabilidade civil, que aí cobre também danos materiais, equipamentos, enfim, itens que fazem parte do evento, além do acidente de pessoas. E quanto a uma aposentadoria, um profissional de evento, seja um produtor, um cenógrafo, um técnico, ele tem que pagar mesmo... Cada um por si. Cada um por si, né? Exato, não tem hoje Hoje não existe. Uma organização, né? Ou até mesmo... a não ser que você pague o guia da Previdência Social, que é aquele carnezinho laranja, não sei se todo mundo aqui conhece, mas é um carnezinho laranja que você vai lá, faz o pesquisa recolhimento. a sua alíquota, faz o recolhimento, se não for aquilo, você não tem aposentadoria. E Marluce, trazendo você aqui para a conversa também, tocando nesse assunto, né? Se um profissional de evento ele sofre um acidente e tem uma certa impossibilidade de trabalhar por um período, por uma jornada mais extensa, tem algum órgão que ele pode recorrer? Não. Na verdade, não existe diretamente. Assim, eu vou voltar um pouquinho no que o Jean falou, que tudo depende muito de como foi o formato de contratação. Se você é MEI, você consegue, né? Mas até você conseguir o INSS, se você é um PJ simples ou outras coisas, não tem um lugar para ir. Se existe um seguro de acidentes, primeiro tem uma outra comprovação anterior a isso, né? Que você está lá trabalhando, você tem que mostrar que você foi contratado, apresentar o seu contrato, o teu contratante tem que assumir que te contratou nessa condição para poder acionar o seguro. A verdade é que é possível conseguir? Quanto vai demorar, quanto tempo de fragilidade financeira esse profissional vai viver até que ele consiga, de fato, via justiça ou seguro, conseguir voltar a se manter. Então, esse break, eu vou já até avançar numa historinha, que foi exatamente um pouco do que a gente viveu na pandemia, que era quando parou, você recorre ao quê e quanto tempo levou para que as pessoas começassem a ter uma renda mínima para poder suprir suas necessidades básicas. E eu não estou nem falando de tudo, né? Enfim. Porque principalmente no momento de crise... Limbo, assim. Principalmente no momento de crise, como você citou a pandemia, um problema muito grande, em que os profissionais precisam de voz, de poder para chegar nos políticos, que são as pessoas que vão poder intervir, né, e fazer alguma coisa. Toma um recurso aí, porque essa categoria de profissionais está passando perrengue, né? Exato. E hoje quem que fala pela gente, né? Tem alguém que representa os profissionais? E isso que você tocou é um ponto super importante, né? Eu acredito que seja a opinião da maioria, até que na pandemia ficou evidente
como os profissionais de evento não tinham esse respaldo legal, político, e a gente sentiu muito isso, porque muitos amigos, cara, perderam o trabalho de ficar sem Da noite pro dia, rendimento, literalmente. sem nada de um dia para o outro. O cara tinha uma agenda de 1 mês, 2, 3 meses de trabalho, e de um dia para o outro ele não tinha absolutamente nada, Exato. sem nada para receber, sem nenhuma perspectiva. Então, qual que é a entidade que representa, ou quem que a gente procura, né? Como que a gente pode unir forças para ter conquistas que sejam importantes? Essa é a nossa principal pauta hoje, que é o reconhecimento do produtor de eventos, principalmente, né, dos profissionais de produção de eventos, porque justamente durante a pandemia, hoje, não sei, você como MC, você como diretor técnico, mas provavelmente você emite uma nota fiscal onde o seu KNAI da sua empresa é 8230. Organização de feiras, congressos, É o meu. exposições e congêneres. Exato. Pois é. Esse KNAI é o mesmo da agência que te contrata. Então, quando veio a pandemia, o poder público, ele via o volume dessa atividade comercial que é a organização de eventos. Né? Mas não via o produtor de eventos, não via o MC, não via o diretor técnico, não via essa mão de obra. Então, com isso, todos nós ficamos a ver navios, porque a gente não tinha para que recorrer. Porque todas as políticas que foram proporcionadas para uma ajuda ao mercado, vamos dizer assim, foi focado nas agências, nos grandes faturamentos. Então, eu, particularmente, não tenho nenhum lastro financeiro que me consiga, que me dê condições de subsídio para conseguir pegar um empréstimo no banco, subsidiado pelo governo ou não. Eu acredito que vocês também não. Então, assim, toda essa mão de obra ficou sem eira nem beira por causa disso, porque a gente é invisível, querendo ou não, para o poder público, porque eles não sabem que a gente é a parte daquela atividade comercial que o nosso KNAI está E incluso. a gente está falando de entendeu? milhões de pessoas. Vocês têm uma estimativa de quantos profissionais de eventos tem no Olha, Brasil hoje? A gente tem alguns números, sempre nunca é um número exato, justamente porque até então não tem existia, organização, né? exato, não existia uma organização para conseguir fazer esse levantamento, mas às vezes a gente pode falar em torno de 50 a 80 mil profissionais. É bastante, É bastante gente. gente. Isso sem contar a mão de obra ali, carrega, segurança, o brigadista, a limpeza. Isso falando assim, produção, diretor, de técnico, artístico, produtor técnico, né? Falando dessa galera aí da área da produção em si. Envolvidos diretamente na Envolvido produção diretamente, de um evento, exatamente. não é? Exatamente. Então, e hoje a gente não tem efetivamente esse reconhecimento como atividade profissional, apenas como atividade comercial. Então, quando acontece uma situação como a pandemia, onde o governo público precisava, o poder público precisava entender para quem que eu vou ceder ajuda, a gente não estava ali. Não Que tinha tem uma voz representatividade. organizada, né? Exato. Não tinha E- representação. Queria trazer André aqui para a conversa um pouco, né? Porque a gente já Claro. pode começar a esbarrar na questão de se existe um projeto de lei, como ele está caminhando, como ele deixou de caminhar. Eu acho que é um ponto super importante para a gente trazer e começar a Deixa ganhar eu força incluir quem nisso, está né? participando também online com a gente. Por nisso, que favor. agora são já, acho que tem 30 likes aqui, uma galera bacana Olha que se legal. juntando a Pô, gente. que ótimo. Então, quem deu um salve aqui pra gente, a gente agradece a participação. São as vozes aqui do Edmur Araújo, o Teco de São Teco Paulo, Araújo. produtor de eventos. Nosso associado, inclusive. Ele falou associado da AMP. Tiago Oliveira, grande Ian, representando a todos nós, juntamente com o restante da Tiagão tá lá em diretoria da Rondônia, AMP. também associado nosso. Que legal. Joyce Assis, boa, Jean, representando a nossa classe de produtores. Arrasa aí por nós. Que legal, esse por nós é Nós importante, somos né? associados e uma das conselheiras fiscais da AMP também. Que legal. Líbia Macedo, boa noite a todos. Pauta importantíssima. Grande Aide Alexandre, uma referência em eventos também, já esteve aqui com a gente, importantíssimo mesmo a pauta, né? O Reginaldo Lobo, Charadinha, vamos nos unir, galera. Parabéns pela iniciativa. E o Arroz, grande Arroz, abraçaço. Arroz. Jean, monstro demais. Ótimos profissionais. Júlia Gripe, parabéns, AMP. Então, valeu, galera, que está participando aí. Importante pra gente essas vozes todas Sim, unidas. Né? e mandem comentários e perguntas também, para que isso. a gente possa deixar o debate super rico, né? E, Perfeito. André, por favor, então, traz um pouquinho para a gente sobre o que é que já está acontecendo, né? Ou quais podem ser as perspectivas aqui. Fica à vontade. Então, eu vou dar um históricozinho para vocês entenderem de onde é que veio, né, essa discussão desse projeto de lei. Originalmente, em 2017, o projeto de lei 7.936 foi criado a pedido dos sindicatos patronais.
é interessante para um sindicato patronal que haja o mínimo de legislação, porque eles navegam muito melhor quando você tem as condições colocadas de uma forma clara. Em 2017, o deputado federal que propôs a lei, ele faleceu no processo, e à medida que esse projeto de lei foi andando, outros deputados federais passaram a apresentar projetos de leis, né, durante esse caminho. Então, a gente tem, 2018, tem uma outra proposta, 2019, uma terceira proposta, e, finalmente, em 2021, uma quarta proposta. E esse projeto de lei, esses 4 projetos, eles foram apensados, como a gente chama, ou seja, eles foram agregados todos dentro do mesmo processo. O interessante é ressaltar que esses projetos, né, eles correram, né, no trâmite legal nosso, sem o conhecimento dos produtores. Então, assim, houve todo um trâmite, passou-se por comissão, foi, enfim, avaliado, sem que ninguém de nós tenha tido a oportunidade de se posicionar. E esse projeto de lei a gente começou a acompanhar por uma questão de interesse nosso, né? Nós nos juntamos à diretoria nas nossas conversas, vamos entender o que tem de legislação, apareceu essa temática, e na hora que a gente foi ver, a coisa andou. E aí houve um certo momento de pânico do que a gente pode fazer dentro desse trâmite legal para dar a voz aos produtores que são diretamente afetados pelo texto da lei. E aí que Inicialmente, esse projeto que estava ali, só para deixar claro, não tinha escutado as necessidades diretas dos produtores, né? Ele aparentemente representava os produtores, mas não tinha escutado todas as necessidades. Então, a AMP ela vem pós esse momento para poder falar assim, a gente precisa juntar forças para trazer a nossa voz e as nossas questões reais e importantes do dia a dia. É isso, lá né? em 2017, esse primeiro texto, né, junto com o Arnaldo Faria de Sá, foi proposto pelas entidades patronais. A Associação das Agências, a Associação das Feiras, a Associação das Montadoras, a Associação dos Espaços de Eventos, mas não com os produtores, porque não existia, né, a Associação dos Produtores da época. Claro que é um movimento importante do mercado para que se regulamente uma profissão que é muito importante na atuação dessas entidades, da feira, da agência, do espaço de eventos. Mas o texto ele era muito técnico, ele era bem parrudo, mas não tinha muito o dia a dia do produtor em si. Era muito o olhar do contratante e não de quem é contratado. E uma lei, o interessante é que existe essa discussão, para que quando sai uma lei que é uma coisa seríssima, vai pautar o que vai acontecer de fato, que os envolvidos tenham participação nisso, que seja uma balança uma discussão organizada ali, né? Exatamente. Que, poxa, não fique pendendo tanto para um lado, né? Por isso a importância de na hora de compor esse texto, que todos os lados sejam escutados, que é, pelo que eu entendi, é muito o trabalho de vocês hoje, né? De gritar e falar, gente... isso que a André está colocando, porque dá essa cronologia, né? Para que a gente possa entender aonde começou, de onde surgiu, e isso faz com que a gente fale, pô, a gente precisa também ter voz ativa aqui, para que esse texto realmente tenha uma abrangência. Diga respeito ao que a gente faz na prática. Né? Porque senão, se a gente não consegue opinar, se a gente não aponta, olha, isso aqui não condiz com o que a gente faz. Isso tá bom, mas não bom o aqui, suficiente, isso tá aqui faltando tá isso. incompleto, isso aqui a gente precisa acrescentar, isso aqui a gente precisa tirar, a gente acaba sendo obrigado a cumprir com uma legislação que a gente não pôde falar, olha, peraí, não faz sentido isso aqui. Eu acho que a gente vai entrar um pouquinho mais até nos tópicos desse texto, até ouvir o palpite, a opinião de vocês, o que vocês acham, né? E eu acho que vai estar aberto para as pessoas também darem a sua opinião. Mas eu queria entender um pouquinho mais sobre esse processo da formação da AMP. Vocês falaram um pouquinho dele, mas como se deu essa construção? Para quem está ouvindo a gente também fala, pô, será faz sentido eu fazer parte, né, desse grupo, né? Ser um associado, né? A AMP ela começou com o movimento lá em 2014, muito por causa de uma situação que vocês começaram a pergunta. Um colega nosso foi atropelado, voltando da agência para casa, e aí teve que ficar de cama, né? Ficou acamado durante um tempo, só que aí não recebeu respaldo nem de quem tinha contratado ele, e nem do INSS. Porque é isso, a gente está num limbo que a gente não tem para quem recorrer. Né? Isso lá em 2014. Então, um grupo de produtores amigos, inclusive eu, na época, a gente se uniu e começou a discutir a ideia de se
formar a associação, né? Para que a gente pudesse fazer isso, buscasse reconhecimento, buscasse um diálogo com o mercado, com os contratantes, com as outras entidades, e que unisse os profissionais para que a gente não ficasse sem respaldo. E aí durou aí 2014, 2015 deu uma esfriada no movimento, e aí 2020 de fato voltou quando a pandemia deixou todo mundo na mesma situação, né? E aí foi Aí ficou uma dor coletiva, uma dor né? coletiva efetivamente. Fácil de entender, né? Exato, Precisamos de exato. voz, né? E aí a gente se uniu um grupo aqui em São Paulo, de mais ou menos uns 10 produtores, e voltou a discutir sobre a criação da associação. A gente pegou o estatuto da AMPRO, Associação do Marketing Promocional, que é a Associação das Agências, e aí a gente começou a ler linha a linha, isso aqui faz sentido, isso aqui nos representa, como é que a gente pode mudar, como é que a gente pode melhorar, isso aqui acrescenta, isso aqui retira. Foi um debate mesmo, tipo, acho que era 2 ou 3 reuniões por semana, 2 horas mais ou menos cada reunião, durante a pandemia. Aí foi bom porque estava todo mundo parado, a gente, além de estar fazendo um movimento positivo, a gente estava ocupando a cabeça para, né, dar uma desopilada em todo aquele caos que estava acontecendo. E aí, Marluz, quer complementar? Porque aí a gente, no meio do caminho, a gente descobriu o Salve Produção, que é... Já pedindo para ela complementar, até perguntando, né? Onde é que a galera consegue buscar informações, né? Perfeito. Pode falar, Marluz, pode responder. É. Então, o Jean falou dessa parte do movimento de São Paulo. Aqui no Rio, quando a gente viveu esse momento de pandemia, a gente também se juntou aqui, mas a nossa ideia inicial nem era essa deles de associação, não. A gente falou, cara, o que a gente vai fazer? Porque tudo que se apresentava no mercado, aí para dar um passinho atrás se a nossa profissão não é reconhecida, não existe, o governo não enxerga, não existe políticas públicas voltadas para ela, não existe nenhum tipo de, né? Então, quando você ia buscar aquelas ajudas emergenciais, você tinha um mínimo do ano anterior para poder comprovar que você não ganhava, né? Tinha um mínimo lá que você tinha, aí você não consegue aquele valor. E a gente tinha uma preocupação muito grande, na verdade, com o imediato. Esse cara vai ter que sair do apartamento porque ele não conseguiu, né? Vamos essa ajuda. A gente viu muita gente buscando cestas básicas e a gente fez uma opção de buscar por parcerias que oferecessem dinheiro, porque a gente nunca sabe, nunca pode medir a dor do outro, né? Tipo, o que é que está doendo em você? Não sei. Talvez você receba a cesta básica do feijão, mas não tenha o dinheiro para o gás. Aí você não cozinha. Então a gente estava nesse movimento, muita gente envolvida, mais de 40 pessoas aqui de produção de eventos envolvida. E por conta desse movimento a gente começou a falar em associação também. Falou, pô, né? A gente precisa não passar por isso de novo. E aí uma pessoa em comum fez essa ponte, né? Ó, tem gente lá em São Paulo, tem vocês aqui, né? Como é que a gente faz? Como é que a gente ajuda melhor? Então a gente trocou uma ideia, a gente estava num passo do processo, São Paulo estava em outro passo do processo, vamos juntar e vamos embora, né? Aí de novo vocês perguntam assim, onde procurar? Não tem, até hoje nós somos uma associação com essa disponibilidade de ser o lugar onde as pessoas vão buscar ajuda quando precisarem, vão buscar informação quando precisarem. Esse é um desejo. A gente ainda não é isso, porque nós estamos aprendendo com esse processo várias coisas, né? Ninguém nunca aqui fez isso, a gente nunca criou nenhuma associação, a gente não sabe como é que funcionam os trâmites políticos, a gente está aprendendo sobre isso para ganhar esta força real, com pessoas, com ideias, para a gente ser esse lugar. Mas hoje, se você parar assim, onde é que eu busco ajuda se não tem? As pessoas se ajudam nos grupos de WhatsApp. Acontece alguma coisa num evento, porra, passei por isso, o que eu faço? Aí o coleguinha dá uma opinião, o outro fala com um advogado. Assim, não existe um lugar que você fala assim, cara, eu vou ali que vai resolver. Né? Que ali eu vou encontrar um caminho seguro para cuidar das minhas questões. Então, hoje é muito informal, eu vejo que participo de muitos grupos de WhatsApp, vocês também devem participar, gente, tipo, que dão desde dicas de vagas de trabalho, freela, etc., até passei por uma situação de assédio moral não sei aonde. O que eu posso fazer? Quem me ajuda?
Ah, E hoje já minha é contadora. a AMP já é esse Pode. lugar para o associado de buscar, de tirar dúvidas, de recorrer? Hoje em dia Para o já é. associado, sim. Para o associado ela já Para o é. associado, sim. E além do associado, a gente acaba virando um ponto de referência, por exemplo, de muitas agências que nos procuraram durante o ano passado para fazer uma pesquisa de valores de mercado, valores de cachês, por exemplo. Então a gente já se tornou essa referência. Então o associado hoje ele pode contar tanto com um amparo minimamente jurídico, né? A gente tem um contrato, uma minuta de contrato padrão para oferecer para o associado, para ele poder propor para uma agência que não tenha o hábito de fazer um contrato com o produtor que ela contratou. Então o produtor associado já, olha, eu tenho essa minuta aqui, vamos usá-la como nosso contrato, ou já colocar na mesa para discutir ali as cláusulas que fiquem bom para ambos. Também temos uma parceria com uma plataforma chamada Divan, que é de psicólogos online, que aí o associado AMP tem desconto, mas aí não apenas o associado, os familiares e os agregados dele também têm desconto para poder ter acesso a psicólogo, né? Então, são pequenas parcerias que a gente está buscando e aos poucos se tornando esse ponto de referência para o associado poder buscar essa ajuda, poder buscar a referência e aquilo. Chegou com uma dúvida que a gente ainda não sabe como resolver, a gente vai correr atrás para entender como é que a gente ajuda, como é que a gente resolve, como é que a gente te orienta para conseguir ficar bem. E aproveitando falar o correr atrás, aí eu queria trazer a Andréa de novo aqui para voltar a gente falar um pouco sobre a lei, que ela veio trazendo um histórico, né, de quando começou as alterações de texto que foram acontecendo. E aí a gente, então, foi correr atrás também de entender se isso representava ou não. E, até onde eu sei, estava para entrar em votação e vocês conseguiram. Pera, antes de entrar em votação, a gente tem que deixar esse texto mais representativo. Então, André, por favor, volta aqui para a gente a falar um pouquinho sobre o projeto de lei aqui. Então, aí avançamos o tempo de 2017 para 2024. 80% das leis no Brasil, elas não vão a plenário, ou seja, elas não são discutidas no Congresso ou no Senado. Elas tramitam nas comissões temáticas, digamos assim. E essa lei, ela com essas quatro versões, né, da temática, a relatora, que é a deputada Érica Cocai, ela fez uma proposta de um quinto texto que agregava todos os grandes conceitos das versões anteriores. Esse quinto texto, ele iria à votação na comissão de trabalho. Como é que funciona? Você passa de uma comissão para outra, a comissão ela faz um relatório sobre a lei e vota e passa para a próxima comissão. O que a gente fez? A gente interrompeu o processo legislativo. A gente pediu para ser ouvido no sentido de que a legislação brasileira ela nos dá a possibilidade, como sociedade civil e associações de classe, de falar e de expor o nosso ponto de vista. E isso você faz através de um mecanismo chamado audiência pública. E essa audiência pública para essa lei nunca aconteceu. Então, se você não bota público para o público se manifestar, como é que você vai ter, né, a possibilidade de ouvir essa opinião? E o que nós interrompemos, digamos assim, é um trâmite que iria aprovar um texto de uma lei. Esse texto iria para a próxima comissão sem que a gente se manifestasse. Então, nós criamos a oportunidade dos profissionais de eventos de literalmente ter uma voz, ou seja, ter a possibilidade dentro do sistema legal de se posicionar a respeito. Eu ressalto aqui que o texto que está em discussão nessa comissão, nós já olhamos, obviamente, e a gente entende que ele está 70% coerente com a realidade do mercado, mas 30% não está. E a gente entende que, considerando a importância, né, desse mecanismo, que as pessoas precisam ler, precisam entender e precisam falar, olha, concordo ou não concordo. Isso aqui não tem nada a ver com a minha realidade, ou isso aqui tem. E esse é o momento que a gente está agora, de preparar o material para apresentar nessa audiência pública com base na opinião dos profissionais de eventos. Nós é uma honra, né, cara, a gente do Evento Resenha ter essa oportunidade de conversar com vocês, de trazer isso aqui para a gente fazer essa live e colocar para... Gente,
participe, dê sua opinião, faça sua pergunta para que a gente torne esse debate rico, para que esse texto ele ganhe muito mais relevância, muito mais importância, trazendo pontos que são realmente fundamentais para o dia a dia, né? A gente entendeu então que a gente está numa lacuna, que vocês abriram, né, um tempo que a gente tem que aproveitar para poder falar alguma coisa, né? Exato. E aí para que vocês possam falar, vocês precisam ouvir as pessoas, né? Então esse aqui na verdade é um pedido para que as pessoas comentem sobre o que elas acham. A gente para nos dar embasamento a criar esse documento, a gente vai apresentar nessa audiência pública, a gente criou uma pesquisa. Está hoje no nosso LinkedIn, né? Se a pessoa entrar no nosso LinkedIn AMP, acho que a segunda ou terceira, a segunda postagem fixada, existe um link para preencher a pesquisa sobre o projeto de lei. E aí a pessoa pode chegar lá, coloca a sua qualificação, onde ela atua, quanto tempo atua, se atua na área ou se não atua, se é formado, se não é formado, qual a formação que tem, porque é isso, a gente precisa mostrar para os deputados que é uma série de profissões, de formações, que também fazem a produção de eventos. Né? Que são os profissionais não de são inúmeros PJs, né? São inúmeras pessoas Exato. mesmo. Então, assim, para que os deputados vejam que existe advogado, existe nutricionista, existe educador físico, existe administrador, todo mundo que tem essa formação acadêmica, mas que é produtor de eventos. Então, que hoje não tem muito tecnólogo em eventos, porque hoje só tem a faculdade de técnico em eventos. Hoje não é só tecnólogo em eventos que atua no mercado de eventos. A gente tem uma série de formações e não formados, né, também. Então, a gente precisa mostrar esse número para eles, que é em capaz de qualificação, e depois entra a parte de perguntas sobre você concorda com tal artigo? De acordo com o artigo tal, que diz isso, 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 o que você acha? Faz sentido para você? Não faz sentido? Então, a gente montou essa pesquisa, isso já está no ar. Quem quiser acessar pode ir no nosso LinkedIn, segunda postagem fixada. Se não me engano, até a postagem do vídeo, né, meninas? Que a gente colocou lá, do vídeo. A gente pode até tentar passar esse vídeo daqui a pouquinho, vamos ver se a produção aqui tem. E a Líbia fez uma pergunta aqui que eu estava pensando aqui. Qual que é o prazo disso? Quanto tempo se tem para revisar, para falar, para levantar a mão e falar, opa, queremos... Coloca em pauta de novo, que agora vai. Você que é a especialista. Próximos passos. Então, o que vai acontecer? Quarta-feira que vem, a relatora deve protocolar uma solicitação de realização de audiência pública. Existe uma burocracia, né, uma formalidade que eles têm que seguir. Uma vez apresentada esse requisito, essa solicitação, né, e a gente está dentro do comitê, da comissão de trabalho, essa solicitação é votada e o presidente da comissão faz o agendamento dessa sessão pública, que tem regras, cada pessoa pode falar até 20 minutos, tem todo um regramento que a gente vai ter que seguir. Então, não se sabe quando a audiência pública será, mas a gente entende que, se a gente começar a trabalhar agora, quando marcarem a audiência, a gente estará pronto. E é por isso que o engajamento dos produtores é extremamente importante. Quanto mais gente responder as nossas perguntas ao nosso questionário, melhor. Né? O volume, ele nos traz legitimidade, no sentido que a gente pode chegar em Brasília e falar, olha, 1000 produtores disseram que a terminologia que denota a profissão não é organizador, é produtor. Hoje a lei ela nos nomeia como organizadores de eventos. Se 100% dos produtores não concorda com isso a gente tem que conseguir falar em Brasília. Então, assim, a pesquisa ela não demora muito tempo para preencher, ela é múltipla escolha, quase inteira, tem poucos textos que você tem que escrever, ela é rápida de responder e ela dá essa visão para a gente do que é coerente para as pessoas que atuam na profissão. Então, assim, engajem-se. Que não é só associado que pode preencher, tá? Qualquer profissional do mercado pode preencher. Não precisa ser um associado da AMP. E até é importante um volume grande de profissionais da área, né? Claro que a AMP precisa também de associados, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas a gente precisa de um volume grande de profissionais da área dando sua opinião, porque isso se torna
E vai se tornar uma lei que vai amparar muitas pessoas, né? Todos Independente eles, de associados e você, não associados. associados ou não, né? Eu acho que aquele vídeo, eu assisti um trechinho, que é sobre o que a Andrea comentou, ele traduz bastante disso, assim, expõe até a seriedade, né? Acho que se o Matuque conseguir dar o play agora aí pra gente, vai ser bem legal. Enquanto isso, eu vou pegar o link do LinkedIn e vou pôr aqui no chat pra galera Legal. que tá perguntando cadê esse link, tá bom? Legal, perfeito. Matuquinho, play se conseguir. Presidente, na condição de relatora do item 14 da pauta, o que diz respeito ao projeto de lei número 7936/2017, eu gostaria de solicitar a retirada de pauta, atendendo a solicitação da Associação Nacional dos Profissionais de Produção de Eventos. Nós queremos escutar todos os representantes do segmento para que nós possamos construir uma proposição que seja fruto desse consenso de todos esses, de pessoas ou de entidades que estão em todos esses lugares. Eles argumentam que é preciso discutir mais, e nós estamos de acordo. Eles falam também que não há uma cláusula de transição para os produtores que atuam no setor. Nós temos toda a disposição de estarmos corrigindo esse aspecto e valorizarmos quem está na profissão ou quem está na atuação há muito tempo. Então, eu peço para a retirada de pauta do item 14, para que nós possamos realizar uma audiência pública, efetivarmos uma discussão e construirmos uma proposição que seja uma proposição fruto deste consenso e para que nós possamos reafirmar o caráter, inclusive, democrático dessa própria comissão. Então, solicito retirada de pauta do item 14, na condição de relatora. É realmente muito importante. É uma vitória conseguir dar esse pause, né? Para que a gente entenda, como a gente falou agora há pouco, assim, os produtores, todo mundo envolvido em evento, nunca tem tempo para nada e a pessoa está sempre preocupada em emendar um trabalho no outro e às vezes não abre espaço de falar assim, cara, eu preciso ler sobre o que está acontecendo, eu preciso participar da pesquisa para dar a minha opinião. Então, foi ótimo conseguir, né, como o André colocou, que essa pausa para que não avançasse um projeto que não representa 100%. 70% já seria um número importante, né, representativo, mas existe a possibilidade de que seja muito mais robusto e atenda muito mais às necessidades. E quem está assistindo a gente acompanha, simplesmente copiar esse link ali, né, que a gente acabou de colocar e compartilhar no grupo e falar, galera, você está sabendo disso? Já é um chamado, já é um pouco da parte do nosso dever cívico, né? Até utilizando a sua fala agora, Daniel, justamente a nossa vida é tão corrida, né? A produção tão um job atrás do outro, que a gente facilitou o processo. A gente só fez um formulário e você tem que acompanhar o formulário. No próprio formulário, inclusive, tem um link para a pessoa ler o relatório completo da Érica Cocai e ele conseguir se inteirar, e aí sim ele responder o questionário de uma forma muito mais integrada, muito mais inteirada do que ele está conseguindo opinar. Então a gente facilitou a esse nível, né, para que a gente conseguisse ter mais opiniões e que mais pessoas conseguissem se engajar. Cara, 10 minutos no máximo. Se o cara parar para ler com muita atenção, 10 minutos no máximo. Eu vou aproveitar que a gente está no papo super aberto com vocês aqui e algumas pessoas podem ter essa dúvida que me surge. Assim, vocês como diretoria, o que vocês ganham? Como que é a remuneração de vocês? Até para quem tem aquele pé atrás, putz, politicagem no Brasil, como é que funciona? Como que vocês... Não vou entrar na associação, porque... O que está acontecendo aí? Queria que vocês fossem transparentes e falassem, né, como que é essa remuneração de vocês. A gente, na verdade, a gente é um trabalho voluntário, né? Todos os diretores, comissão fiscal, é trabalho voluntário. E não apenas é voluntário, como a gente precisa pagar a nossa unidade para que a gente possa legalmente executar, exercer as nossas funções ao quais a gente foi eleito. Né? Então, além da gente não ser remunerado, a gente ainda paga financeiramente, a gente tem que ter a nossa anuidade quitada e o nosso tempo. Né? A gente paga também com o nosso tempo de trabalho, porque todos nós somos profissionais de eventos. Então, eu estou terminando um freela hoje, já estou negociando o próximo freela, então a gente vai adequando as agendas para conseguir fazer o nosso trabalho na AMP e também os nossos trabalhos no nosso dia a dia. Então, assim, não é que a gente recebe para ser representante, é um trabalho 100% voluntário.
Pô, eu queria trazer, então, até falando disso, né, Marluz, trazendo você, de repente, até para fazer um convite para quem está assistindo aqui, como se associar, de repente, qual que é a taxa que tem, qual a importância de ser associado, né? A gente já começou a trazer vários pontos que são importantes, né? De você trazer algumas parcerias que acontecem para o associado, ter todo esse respaldo de, pô, surgiu uma dúvida, eu senti que eu sofri um assédio moral aqui, o que eu posso fazer, não posso fazer. Então, eu queria que a Marluz trouxesse um pouquinho disso, assim, a associação funciona assim, assado, paga-se uma taxa X, Y, e a gente vai trabalhando dessa forma. Então, por favor, Marluz. Então, vamos num caminho assim. Primeiro, para se associar, vocês vão encontrar a ficha cadastral dentro das nossas páginas, lá no Instagram, dentro do Linktree. Você consegue encontrar. Também dá para encontrar através do LinkedIn. Você vai preencher uma ficha, nessa ficha você vai comprovar lá de algumas formas, e existem várias formas de comprovar que você de fato exerce essa atividade, né, de produtor. A gente tem valores diferenciados, né? A gente hoje está cobrando R$ 500 de anuidade para poder a pessoa fazer parte ser associado. Os estudantes que comprovarem que estão estudando, através de cópia da mensalidade, tem 50% de desconto. A gente oferece um outro valor com desconto, que é para quem chegou a preencher no ano passado a ficha cadastral, por qualquer motivo não conseguiu seguir adiante. A gente sabe que as pessoas estão, né, numa questão vindo pós-pandemia, às vezes se recuperando financeiramente ainda, os trabalhos ainda estão, você nunca sabe qual é o próximo. Então a gente entende que quem teve vontade ano passado, não conseguiu por qualquer motivo finalizar, hoje, já me corrija se eu estiver errado, é R$ 425, né? R$ 425, isso é para quem preencheu a ficha em 2023. Exatamente. Aí, muita dúvida que tem, gente, eu vou aproveitar para esclarecer esse momento. As pessoas perguntam assim, é mensalidade? Não, é anuidade. Por que que a gente cobra uma anuidade? Qual é o sentido da gente cobrar? O Jean já explicou que não é para a gente, porque nosso trabalho é voluntário, inclusive para exercer no estatuto. Quem quiser ler o estatuto, a gente disponibiliza ele, está lá que eu preciso ser associada ativa, ou seja, eu não posso estar devendo absolutamente nada para exercer a função de presidente, vice-presidente, diretoria, mas a gente tem custos como qualquer empresa tem. A associação é uma empresa, então eu tenho contador, a gente tem assessoria jurídica, a gente tem que pagar domínio, a gente tem que pagar uma série de custos administrativos, que hoje são pequenos e o mais enxuto possível, que dá, mas a ideia vou dar um exemplo aqui agora, tá, gente? Estamos com essa situação da PL acontecendo em Brasília. Em algum momento nessa audiência pública, a gente vai ter que aparecer lá. E eu tenho uma passagem aérea, eu tenho uma hospedagem, eu tenho uma alimentação. Sem contar que, assim, tem um olhar que as pessoas não têm, que é alguém que for até lá, Jean, Andréia, eu, né? Quem tiver disponibilidade no momento, das pessoas que falam em nome da AMP, que representam a AMP, também estão abrindo mão de, por exemplo, naquele dia, estar vivendo um dia de diária, como todos os produtores do planeta, né? Então, assim, existem esses custos. Para essa PL, é possível que a gente tenha que contratar uma assessoria jurídica especializada, que tenha lobby lá dentro do Congresso, que possa fazer isso andar do jeito que a gente precisa que ande. Isso não é para mim, não é para vocês, isso é para a categoria inteira. Hoje, os tais dos 70% que foi dito aí que se passar, da maneira como está, os nossos 30% que não estão bons vão impedir várias pessoas que já exercem a profissão de continuar exercendo, a curto prazo agora. Você teria que ter uma formação, você teria que comprovar essa formação, aí, para comprovar que eu exerço, tem uma papelada que você tem que... Então, assim, existe essa movimentação necessária, e para a gente fazer essa movimentação, para o Jean, aí só para dar um exemplo bobo, o Jean saiu da casa dele hoje, para ir até aí, falar de AMP. Está no voluntariado também, o combustível, o tempo, tipo, tá aí, não tá, isso não é um custo hoje AMP, nem dá para ser, mas eles existem, gente. Então, a anuidade está cobrada nesse lugar, e se você parar para pensar no valor,
é um valor que hoje, entre Rio e São Paulo, corresponde a uma diária de produção de eventos. Então, é uma questão só ano de de entender associação. custo-benefício, que pra gente isso é investimento, sabe? Investimento numa possibilidade de qualidade de vida melhor lá na frente. A gente acredita nisso, então vamos lá. E esses custos existem mesmo, né? Sim. Quando você fala, é muito simples, você fala assim, vai precisar ir a Brasília para acompanhar isso. E ir a Brasília envolve em passagem, seja de ônibus, avião, seja o que for, uma hospedagem, uma alimentação, alguma coisa. Então, se Deslocamento lá se mesmo você em fizer Brasília. uma conta simples, né, Não é barato. vocês têm que administrar muito bem Exato. esse valor, porque é fácil que falte, né? Exato. Ainda mais com baixo volume de associados. Hoje nós temos 28 associados. Então, dentro dessas 28 unidades, a gente precisa administrar o ano inteiro da associação. Então, a gente, né, André, nossa diretora financeira, administrativa financeira, é assim, é escorpião no bolso Contadinho, mesmo. né? E tem que ser, porque senão pode faltar. Claro que se a gente conseguir mais associados, dobrar, triplicar, quadruplicar esse número, claro que vai dar uma ajuda. Aí a gente consegue, inclusive, trazer, aí entra um outro pilar de atuação da AMP. Trazer cursos de capacitação para os profissionais de eventos, trabalhar melhor numa comunicação. Hoje somos nós aqui que fazemos a comunicação. E é como a compra de qualquer coisa. Quando você vai comprar um item, é um preço. Se você for lá, eu vou comprar para comprar em 1000 volume, pessoas aqui, gente. Vou comprar um exatamente. curso aqui super legal pra caramba. Vamos trazer um baita profissional para dar um curso e melhorar para todo mundo. É mais em conta. Então, Exatamente. essa junção das pessoas é que é a grande força. Para quem faz evento é só pensar quando você vai produzir brinde. Você compra 100 peças é um preço. Você comprar 1.500 peças é outro preço totalmente diferente. É a mesma lógica. Né? Eu vou Eu queria aproveitar só que a fazer um gente está... adendo. Eu vou Desculpa, aproveitar, eu Andréia. queria Eu dar um queria- agradecimento especial para os nossos Aí. associados. Vai lá, André, pode seguir, pode seguir. Eu queria aproveitar, já que a gente está falando de, né, de custo-benefício, tá, agradecer os nossos associados que acreditaram na gente desde o ano passado. A gente virou o ano agora em janeiro, as pessoas refizeram suas anuidades, ou seja, continuaram conosco. Então, eu queria agradecer a vocês, que vocês são fundamentais para que a gente exista. E fazer o convite para todas as pessoas, né, começarem a se informar mais, buscar esse conteúdo, essa informação e entender a importância, né, de ter uma associação que tenha representatividade, né? Isso é fundamental. A gente viu aqui na prática, né? Esse vídeo mostra na prática Com a importância certeza. de ter a associação ativa. E é de passo em passo. Por exemplo, a Tamires França falou, pesquisa respondida. Valeu, Tamires. Obrigado, Tamires. Faz Obrigado. A diferença, né? Divulga a Tamires É também, isso. por favor. A gente começou nosso podcast aqui não tem um ano. E a gente, desde o começo, falava, gente, primeiro vídeo lá, 10, 20 pessoas assistiram. Se for no próximo 23, é legal. 24, 25 até. É esse passinho que vai dando e vai aumentando e vai tomando, né, forma, é que as coisas acontecem. Então, valeu, Tamires. Espero que mais gente aí responda a pesquisa, se associe também, né? Isso, importante também. Porque é isso, querendo ou não, o volume faz a diferença. A gente, quando a gente estava ainda na fase de desenhar o estatuto, né, de montar o estatuto, havia muito uma discussão interna entre nós, claro que positivamente, entre a gente precisa trazer benefícios. Porque o pessoal precisa ter, querendo ou não, o brasileiro é assim, ele quer ver um valor imediato. Ele quer ter a noção de valor agregado naquilo que ele está pagando. E ficava umas outras pessoas falando, não tem que ter, e o outro lado falando, não, tem que ter sim, e aí a gente acabou não indo por esse caminho, até porque a gente percebeu o quê? A gente, antes mesmo de ter o CNPJ, a gente chegou a falar ali no meio de 2020, a eleição para prefeito foi 20, né? 2020, lá atrás, durante a pandemia. A gente chegou a falar no gabinete de uma vereadora, à época, aqui em São Paulo. A gente explicou o projeto, explicou a estruturação da associação, quantos profissionais era pro município de São Paulo, quanto que equivalia em volume de dinheiro a arrecadação em cima do ISS. Que hoje quem é LTDA limitada e paga o seu DAS a cada emissão de notas, paga 6%. Desse 6%, 2% é do município. Então, quanto que dava esses 2% em volume de grana? A gente foi, mostrou, tal, apresentamos tudo. Poxa, legal demais, muito bom ter vocês, mas qual é o CNPJ? Não, a gente não tem ainda. Então não tem nem como levar para frente isso aqui, porque vocês são apenas um coletivo. Vocês são apenas uma ideia. Uma ideia.
Exato. Então, assim, não tem uma representatividade jurídica mesmo, né? Porque a gente não tem a pessoa jurídica. Então, a gente entendeu que opa, isso foi com o poder público. Quando a gente chegou em possíveis parceiros, cara, se fosse farmácia, vou usar um exemplo aqui, farmácia, quantos associados vocês são? Hoje nós somos em 13 pessoas que são as pessoas que estão montando a fundação. Então, mas aí pra gente não vale a pena 13 pessoas. 13 pessoas passam em meia hora aqui na minha loja, né? Então, ainda continuamos nesse movimento de ainda somos poucos, porque somos 28 associados, então algumas empresas ainda não vê vantagem em oferecer benefícios para os associados da AMP. Claro que tendo mais associados, esse volume crescendo, aí a gente consegue trazer mais benefícios, né, para os associados. Então, a gente conseguiu o Divan, uma parceria incrível, que também é uma startup, então, para ele, não tem nada a perder, vamos dizer assim, né? É uma plataforma online, então não há um custo ali, né? Então, o Divan já é uma grande conquista, né? Imagina, suporte psicológico nesse mundo louco que a gente vive pós-pandemia, todo mundo aí praticamente burnoutando, né? De tanto trabalho, enfim. Então, já é um suporte bem válido e é isso, gente. Quanto mais associados, mais benefícios a gente traz, mais a gente consegue ter esse corpo de representatividade. E o jeito mais fácil para se associar agora, mais rápido aqui, qual o canal de vocês para entrar aí? Na nossa bio no Instagram tem um Linktree. Lá você consegue acessar o formulário de associação. No LinkedIn também? No LinkedIn, a nossa primeira postagem fixada, também tem lá o Associe-se, uma imagem escrito Associe-se, e lá também tem um link para o formulário para você preencher a ficha associativa. A gente acabou de colocar o Instagram de vocês aqui no chat, Legal. então vai ficar marcadinho aí. E aí vai chegar a ficha para a secretaria valida os documentos que o André sinalizou, acho que o Marlos sinalizou, os documentos que você mandou, aí chega na André, que é diretora financeira, e aí entra em contato para entender como é que aquele interessado quer pagar a sua anuidade. Dá para parcelar a anuidade? Dá para parcelar até 4 vezes. Né? Então, assim, vamos supor, você está pagando R$500, são 4 vezes R$125. Então, né, é algo que você gasta no bar. Querendo ou não, enfim, você gasta muito fácil R$125 e você consegue, em 4 meses, pagar a sua anuidade. Tá, Pô, então. muito E fazer parte do grupo. E fazer parte do que é o grupo seu grupo, né? Que é o seu Exato. grupo de trabalho. Né? Exato. Essa que é a parte mais legal, né? A gente ter com quem falar, com quem trocar, com quem isso aí. tirar dúvidas e quanto mais gente, mais forte fica o grupo todo e então fica mais forte cada indivíduo, né? Essa Sim. que é a parte... E aproveitar também a deixa para sinalizar que, assim, quem tem medo de se associar achando que vai ficar mal visto no mercado, já adianto que não é bem esse o caminho. Não é isso que vai acontecer, porque para nós que fizemos esse movimento, existia sempre uma discussão interna, né, meninas? Mas e aí? Eu aqui sou o presidente. Quando eu chegar lá na agência e falar, olha o presidente da associação, sindicalista, aqui não. Pelo contrário, todos os lugares aonde eu cheguei, os contratantes que eu abordei, que souberam ou que eu falei que era da associação, viram de uma forma muito positiva. Finalmente os produtores estão se organizando. Finalmente os produtores estão se unindo para tornar o mercado mais maduro. Então, isso é até um ponto para você, produtor de eventos, que acha que vai ficar queimado no mercado. Não vai, pelo contrário. Né? As agências, os contratantes vêm com muitos bons olhos, porque eles entendem que ter um ponto de referência onde os contratantes podem conversar para, olha, esse tipo de profissional, esse tipo de comportamento não está legal. Como é que a associação pode ajudar? Opa, a associação pode ser esse catalisador dessa informação e passar para baixo. E o caminho contrário também. Um grupo de produtores falou, olha, tal contratante ou tal evento não está legal com determinadas atitudes. Chega na AMP, a AMP leva é o porta-voz dessa informação ou dessa solicitação até o contratante, sempre pautado no diálogo, sempre na troca, né, naquela coisa de agregar ao mercado. Não achem que a gente é sindicalista, porque não somos. E tem um ponto bacana que vocês trouxeram aqui também, que é até ajudar na especialização e formação das pessoas, como vocês colocaram aqui, né? O fato da associação ganhar força vai possibilitar que ela traga cursos, que ela melhore a formação dos profissionais e, consequentemente, façam entregas melhores, com mais compromisso, com mais qualidade. Então,
É um caminho que um lado fortalece o outro. A associação Exatamente. ganhando mais força, o associado ganha força, o produtor de evento, O né? contratante. O contratante também vai É, poder até exigir mais, falar, cara, eu quero pessoas com essa qualificação, porque vão me entregar um resultado melhor aqui. A nossa atuação está baseada em 3 pilares, que é a capacitação técnica, o reconhecimento, né, da profissão, que é essa história do APL, e o diálogo com o mercado. Então, capacitação técnica vai desde cursos de produção técnica, de cenografia, de produção executiva, A e B, o que quer que seja para a sua atividade profissional. E também para o bem-estar do profissional, da pessoa. Então, é uma educação financeira. Se vê uma nova pandemia aí na frente, quem é que está preparado para passar de novo por tudo isso? A gente está se recuperando ainda, né, financeiramente. A maioria das pessoas estão se recuperando financeiramente. Então, trazer uma educação financeira, trazer um benefício de plano de saúde, né? Hoje, muitos produtores estão sem plano de saúde, dependem do SUS e se fica doente, o cara perde diárias e não tem como recuperar aquilo até ele voltar a ter saúde para de novo correr atrás do prejuízo. Enfim, uma série de benefícios dessa capacitação técnica para o bem-estar do profissional. O diálogo é isso que a gente pautou principalmente em 2023 inteiro, que foi ser reconhecido pelas outras entidades do setor. Então, todas as entidades que contratam ou que representam os contratantes do setor já vêm na AMP como representante dos produtores. Isso foi de imediato, essa aceitação. Tanto que a gente faz parte de um grupo de trabalhos para discutir sobre PERSE, sobre uma possível reforma trabalhista, que o presidente decretou em abril do ano passado, ainda não andou, mas está em vias de acontecer. Então, tudo isso faz parte do nosso dia a dia, tanto nós profissionais que atuamos profissionalmente, quanto os contratantes que nos contratam, porque interfere nas duas pontas. Então, a gente faz parte de um grupo de trabalho focado nessas pautas com essas outras entidades. Então, já somos os representantes dos produtores nesse grupo de trabalho. Então, esse é a busca do diálogo com o mercado. A gente está buscando parcerias, fechar parcerias com agências que contratam. Então, assim, agência, você tem produtor fixo no seu quadro de colaboradores, faz a parceria com a AMP que ele tem um desconto na anuidade, por exemplo. Que aí é isso, a gente vem e traz ali a nosso pilar de capacitação que vem da parte de educação, transformar aquele profissional num profissional mais bem preparado, mais qualificado. E qual é o nosso objetivo com isso? Formar um colchão, basicamente, uma base de profissionais bem qualificados no mercado e com isso a gente poder emitir ou sugerir uma tabela de referência de cachês. Aí a gente chega onde todo mundo quer que chegue, né? Que é que as profissões têm, né? Exato. Um mínimo ali Exato. para a gente. Mas hoje em dia, como é que você vai determinar uma tabela de cachê, sendo que eu tenho 24 anos de mercado, a minha esposa tem 8, o meu colega tem 2, e a gente normalmente está competindo pela mesma vaga, a mesma função. Então, como é que a gente vai fazer esse parâmetro? Como é que a gente vai fazer esse equilíbrio? Hoje a gente não tem essa ferramenta. Então, a ferramenta que a gente tem é qualificando minimamente uma quantidade considerável de profissionais para ter uma qualificação mínima, e aí sim a gente, a partir daí, ter uma base de cachê. Eu lembro que de 2010 até 2017, a diária em São Paulo era R$350. São 7 anos. 7 anos de inflação, de tudo que se evoluiu, e aí depois, até 2019, até o início da pandemia, mudou para 400, quando muito 450. Então olha isso, gente, em 10 anos, R$100 de reajuste, não faz sentido, né? E aí agora, pós-pandemia, é que o mercado está começando a melhorar, mas ainda assim dentro de um forceps, porque os produtores começaram eu cobro tanto de diária, e aí o outro viu, e aí, né, virou aí meio que um padrão. Mas é isso, o mercado se autorregulamentando. Mas não dá para ser sempre assim. Se a gente for de um jeito mais qualificado, vai ser melhor para todo mundo. Porque aí você tem a agência, o contratante, com a certeza de que está contratando mão de obra qualificada, que vale aquilo que ela está pagando, e não apenas alguém que está indo no movimento e está dizendo que cobra aquilo, mas não entrega a mesma coisa. Então, esse é um dos pontos que é legal falar, que a AMP tem esses pilares de atuação: a capacitação, o diálogo com o mercado e a busca pelo reconhecimento.
Ó, Estamos indo bem papo. nos caminhos. Cara, Temos várias informações aqui, né? E até provocando as pessoas a falar assim, gente, busquem informações, né? Estar informado é sempre fundamental para toda conquista. E, consequentemente, você vai ganhando força e entendendo a importância de uma associação, a importância de um projeto de lei, a importância de uma lei, para que todo mundo venha a ganhar com isso, né? Nicolau, a gente tem alguma pergunta ou comentário Cara, que chegou? eu Algum vou ponto que você acha que a gente ainda fazer não passou, que a gente tem que passar aqui? Eu acho que eles cobriram muito bem, assim, eu estou muito feliz com a Nossa, que participação de vocês. E eu tenho mais alguns comentários eu vou trazer aqui que a galera falando, acho que como a gente tem mais uns minutinhos, dá para... Mark Tamas aqui, se aprovado o texto, aleijaria milhares de produtores que se formaram na poeira dos carpetes. Seria destruir carreiras fantásticas por pura burocracia, né? Exato. Uma fala aí que eu Exatamente. realmente acho super interessante, né? Parabéns pelo chat, sensacional. Daniel Cosme aí com a gente, Tatiana Amorim, é isso aí, Líbia, vamos divulgar. Então a galera aí num esforço coletivo, né, para que essas, né, ações, que isso que é o legal, né? Vocês estão em ações, aquele vídeo mostra o resultado do trabalho, né? E hoje com um coletivo ainda pequeno, imagina se esse coletivo fosse maior. A nossa colocação. receptividade lá no Congresso seria muito mais rápido. Né? A André mandou alguns ofícios ano passado sem resposta. Ligava no gabinete da relatora, a gente não sabe nem que PL que é essa. Então, assim, se a gente fosse um coletivo maior, já fosse maior, a gente teria conseguido brecar isso antes. Mas é isso. A gente Mas de vai repente é lutando exponencial, né? com Porque É exponencial, exatamente. o começo do movimento é sempre muito mais denso, muito mais complicado. Tem Então, os medos, né? O Jean trouxe um Sim. medo importante Da pessoa ali, né? sofrer alguma retaliação, mas, né? será Pra que fora. se o meu contratante vê que eu estou participando aqui desse chat falar alguma coisa, será que não está vendo o dono da agência, não me contrata mais? E é importante a gente dar a cara aqui também, né? Trazer o evento resenha, né? E falar, não, cara, a gente está junto aqui, quer ouvir, né? Porque, na verdade, para mim, particularmente, isso é um orgulho, assim. Fala, pô, a gente quer melhorar o nosso mercado. É a proposta do Né? podcast, A gente está quer ser mais profissional. Eu acho que o meu contratante vai me ver muito melhor. Se ele me assistir aqui, eu tenho certeza que comigo ele fala, pô, que legal, o André é envolvido aí em melhorar o mercado para todo mundo. Pô, eu fico feliz, sabe? Eu acho que as pessoas poderiam olhar um pouco por essa ótica. Essa semana eu escutei de um dono de agência, quando a gente estava falando justamente sobre associação, associativismo, e ele falou, cara, é porque as pessoas não têm noção do quanto um coletivo imaturo dá trabalho. Você tentar falar com um coletivo imaturo é um problema. Agora, quando você fala com um coletivo maduro, o fruto é muito maior. Né? Então, pega um monte de gente fazendo piquete na porta de uma agência. Não vai ter muito diálogo. Vai ser ou vai ou racha. Agora, se você vai com um coletivo maduro, com um embasamento na base do diálogo, você vai conseguir muito mais coisas. E com propostas relacionadas à realidade, Exato. né, das pessoas que estão atuando. Isso acho que faz muita diferença, né? Você entender as dores para poder levar com clareza e trazer soluções aí, né? Eu queria passar até de novo aqui para a Marluce, para a Andréia, a gente de repente caminhando para o nosso fechamento. Se tem algum ponto que a gente de repente ainda não falou e vocês gostariam de ter falado, pedir para a Marluce primeiro aqui. Tem algum ponto que você acha que a gente deixou de falar, que a gente foi falando de tantos aspectos aqui? Na verdade, eu acho que a gente conseguiu um pouco colocar tudo. Eu vou dar uma reforçada nessa coisa da importância do associativismo no sentido da gente trazer, de fato, uma voz dos produtores. Essa é uma conversa interna que a gente tem com frequência, eu, Jean, Andréia, Laura, os diretores todos, né? Que nós somos 6, somos poucos, trabalhando para que essa associação gire e a gente consiga vitórias como essa dessa última semana. No meio das nossas vidas pessoais, também fazendo produção de eventos, cuidando de filhos, do cachorro doente, cada um tem a sua questão. E aí, assim, no fim, a gente acredita nessa associação como sendo um caminho para representar as vozes mesmo. Só que para isso, vou falar de novo da pesquisa, a gente precisa ouvir essas vozes. Porque tem horas que a gente está reunido debatendo se essa lei funciona, não funciona, esse curso é importante, será que é o mais importante que os produtores gostariam de receber agora? Esse seria o nosso primeiro curso a ser fornecido? A gente não sabe se a gente não ouvir vocês.
Então, assim, é muito importante que vocês participem, que vocês troquem, que vocês nos procurem no privado, que vocês respondam a pesquisa, que vocês, de fato, procurem entender o que a gente está fazendo, até para ter mais segurança para estar associados com a gente, para entender esse movimento que a gente está fazendo, porque se você não conhece, você não compra, né? Então, tá na dúvida? Passa a acompanhar, passa a seguir, passa a entender o que a gente faz, procura a gente vai explicar um pouco mais. E eu vou fazer uma última consideração aqui, na minha fala sobre anuidade, se a gente trabalha de graça ou não, eu acho que é importante que as pessoas saibam, que é um segundo medo que eu já escutei no mercado, né? O que se fazem com esse dinheiro, né? Esse dinheiro, por estatuto, anualmente, nós somos obrigados, tá lá, e a gente construiu dessa maneira propositalmente, nós somos obrigados a prestar conta de cada centavo que a gente usou e com o quê. Então, se você é associado, todo ano a gente faz uma reunião, uma assembleia, a gente grava e deixa, e as pessoas podem questionar. A gente tem um conselho fiscal que checa essas contas antes. Então, para tirar um pouco também esse lugar de vou enriquecer o coleguinha que ele arrumou um lugarzinho ali para aparecer e ganhar um dinheiro a mais. Não tem como. É isso, assim, queria deixar esses 2 pontos. A prestação de contas é prestação de contas de empresa mesmo. Contador assinando o relatório, a diretora administrativa assinando o relatório, o presidente assinando o relatório. É um compromisso, né? Realmente jurídico, né, com aquela prestação de contas. E aí, André, alguma consideração aqui? Você acha, eu gostaria de ter falado isso, não falei, ou reforçar algum ponto que você trouxe para a gente? Hoje eu estou naquela fase de agradecer quem esteve conosco. Então, agradeci os meus associados queridos, né, os nossos associados, mas eu também queria agradecer os 87 produtores que abriram seus e-mails, fizeram um e-mail, mandaram para Brasília. Sem vocês, o que aconteceu na quarta-feira não teria sido possível, que é aquela pressão e o texto que a gente propôs, que basicamente dizia, eu quero ser ouvido, eu quero que você ouça o que eu tenho a falar. Então, queria agradecer a vocês, os 87, que nos ajudaram a... Eu não vou dizer que foi uma vitória na quarta-feira, eu acho que foi uma vitória no sentido da gente conseguir ganhar o tempo para conseguir se expressar. Então, muito obrigada. Sensacional, mas é uma vitória mesmo, né? De falar assim, estamos aqui, nos escute. E 87 então, abriram a porta para milhares, talvez, né? E a gente está falando de 87 pessoas engajadas num período de menos de 12 horas. Foi quando a gente começou a soltar nos grupos, a efetivamente acontecer a reunião das 9 da manhã, como a Andrea tinha citado, que foi a reunião que de repente apareceu na pauta do dia da comissão de trabalho. Então, assim, menos de 10 horas a gente conseguiu engajar 87 profissionais que realmente acreditaram. Né? Foi aquela coisa, foi no movimento que, peraí, que tem uma coisa relacionada a mim aqui. Foi lá, fez. Se 87 fazem isso, imagina 870, né, galera? Exato, imagina 8 mil. 8 mil, 50 mil, são números 60 reais, mil, né? Que é números reais. Perspectiva, né? Aproveitar para lembrar todo mundo, né, que essa live que a gente está fazendo agora, ela vai permanecer disponível como os nossos episódios ali no canal. Então, quem está assistindo agora vai poder pegar esse link e compartilhar. Quem assistir depois vai poder pegar o link e compartilhar, porque é um tema importante, é um assunto interessante, né? A gente sempre traz profissionais da área de eventos aqui e a gente falando agora diretamente dos interesses de todas essas pessoas. Então, compartilhem esse link, compartilhem os links que foram colocados aqui de Instagram, de LinkedIn, para que respondam à pesquisa, porque a opinião de todo mundo é sempre muitíssimo importante. Então, quanto mais a gente compartilhar, mais força a gente vai ter para conquistar alguma coisa. Certo, Nicolau? É isso. E os cortes aí contextualizados estão liberados para que isso chegue. Às vezes a mensagem tem que ser mais curta, a galera está no meio do dia a dia, da correria, então eu espero que isso possa virar cortes ali, para que as pessoas tenham acesso a bastante do que foi dito aqui, né? Perfeito. E parabéns pelo trabalho de vocês. Acho que a André agradeceu aos 87, eu agradeço a vocês aí do grupo, da AMP toda, da associação que está nessa força. Eu conheci há pouco tempo, fiz a primeira reunião, tem uma semana, e falei, cara, o que esses caras estão fazendo? Essas mulheres, esses homens e essa galera toda envolvida de mão dada aí para mexer no meu trabalho também, né? Então, sim, obrigado, valeu, parabéns para vocês. E a André agradeceu aos associados, aos engajados, a gente agradece a vocês,
ao espaço que você deu Tamo pra gente, juntasso. essa parceria, que pra gente é importante. Como você falou que conheceu uma semana atrás. É. A gente está desde janeiro no mercado, janeiro do ano passado, né? Tem mais de um ano já a AMP no mercado, mas a gente não conseguiu chegar ainda em todo mundo. É um pouco consequência do orçamento apertado, Com certeza. né? Que a gente não consegue ter E sem- uma agência de tem comunicação escala, pra né? potenciar- Exatamente. E mesmo uma live como essa, né? Por exemplo, as pessoas podem ouvir um pouco melhor, ver um pouco melhor Sim. hoje, porque pô, a gente teve um estúdio parceiro. Às vezes, se a gente fizesse caseiramente, não seria tão legal. Então, obrigado a BRN aí que Obrigado, você deu BRN. esse espaço, equipamentos aí o dia inteiro pra gente de estúdio. Isso Exatamente. faz muita diferença, né? E Então, lembrar também que esse conteúdo vai estar no Spotify, né? Então ele vai estar em Spotify diversas redes. Então, às vezes a pessoa fala assim: eu vou compartilhar o link do YouTube, a pessoa não vai querer assistir. Vai ter o link do Spotify também Mais para fácil poder. ainda. Você está dirigindo, vai ouvir. Pois é, para poder compartilhar. Então, brigadíssimo Obrigado, gente. por esse papo, Obrigado por mesmo. trazer e por essa coragem de dar a cara, né? De dar a cara e falar assim, cara, é importante falar sobre aquilo, isso e vamos lá. A gente cansou de só reclamar. Aí a gente resolveu agir. Então, chega daquela coisa de alguém tem que falar por mim. Tá aqui, agora a gente tem quem fale por você. Boa. E a gente assumiu essa bronca. Esperamos que mais, também é importante, mais associados cheguem para que daqui a 1 ano e meio, quando terminar esse primeiro mandato, a gente tenha mais pessoas interessadas em assumir essa posição de dar andamento, dar seguimento à associação com novas ideias. Dar continuidade ao projeto, trazer novas ideias, trazer nova energia para que isso se perpetue cada vez mais. Maravilha. Perfeito. Obrigado Pô, aí a galera que acompanhou, comentários. Espero que isso continue aí trazendo cada vez mais comentários, mais engajamento. Né? Exatamente. Obrigado a todos vocês. Obrigado mais uma vez. Obrigado Matuque, na nossa técnica. Matuquinho, Sempre o Charada tá aqui com a gente resolvendo. também. Charada hein? que tá Salve, aqui salve, também. Charada. Obrigado, Charada, por essa intermediação. Charada aí, fez uma pois é. conexão aí. Obrigado, Nicolau. Mais uma vez, um grande dia Dani. juntos. Dani. E a gente vai encerrando por aqui, Evento Resenha, com essa participação incrível. Charadinha apareceu ali, deu um joinha. Eu sempre falo no final do Evento Resenha, sobe os créditos e sobe a trilha. E como é ao vivo, eu não tenho ideia do que vai acontecer. Então sobe os créditos, sobe a trilha e Vai lá, Evento produção. Resenha mais uma vez no ar. E em música breve a com a gente boca volta. aqui, ó.